Edivaldo, eu queria corroborar aqui com a doutora e com o pensamento geral, né? Não é de radicalismo, não. 2014 tem um monte de confusão lá no voto, aquele alinhamento de voto. Eu espero que isso fique comprovado, porque ficou um negócio meio estranho mesmo. A gente ficou com gosto assim. Eu lembro que eu votei no Aécio, né, nessa eleição e fiquei assim, roubaram o Aécio. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não dava para entender. Agora, essa última eleição que nós tivemos para prefeito, essas eleições municipais, nós tivemos um apagão, nós tivemos uma confusão. Muitas pessoas que eram candidatos em várias cidades tiraram print de uma totalização de votos, tipo assim, 1000 e poucos votos. Quando voltou, estava com 200 votos, com 100 votos. Como é que fica isso? Pessoas que eram cotadas para ser os mais votados não foram. É uma situação assim que a gente pensa, amigos meus que eram candidatos em Goiás, que tinham só no grupo de cabos eleitorais, mais de 250 cabos eleitorais, que não tiveram 50 votos. Não dá para entender. E não era qualquer pessoa, é pessoa que tem uma política muito bem feita de obras sociais. Então a gente fica assim em dúvida. Existe, em 2014, 2015, aliás, 2016, teve aquela votação, né, no STF e aquele especialista declarou que é possível fraudar sim, que é possível entrar na urna, que é possível colocar um chip adulterado. Eu não uso o termo correto, desculpe, tá? Mas é possível fazer e aí sai essa última eleição aí, quando o Aécio recorre e depois sai o laudo, e quando sai o laudo diz assim, olha, não é possível provar que houve e nem provar que não houve, simplesmente a urna não é auditável. Aí, meu irmão, como é que eu posso? Então, se tem alguém que tem algum argumento que consiga derrubar todos esses, eu me curvo diante desses argumentos. Olha, para mim, eu vejo o seguinte, o debate, ele é bom, ele se faz necessário. Agora, é uma conversa repetitiva de causos, até de hack, que é crime, quer desvendar um crime com outro crime. Até buscar um hack lá dentro da cadeia. Para mim, eu vejo isso mais para tumulto, para tirar as atenções. Eu vejo que o doutor Manuel está aqui, eu não vou... Doutor Manuel, vou fazer uma pergunta, porque a gente tem que pegar de quem está atuando no eleitoral. É um tempo que a gente tem que um tempo bom. Não podemos perder esse tempo. Mas vai lá, doutor Manuel, as urnas eletrônicas, a gente já viu que elas são seguras, elas são invioláveis. Eu lhe pergunto, doutor Manuel, se pegar todas as fitas, elas não podem ser auditáveis? Ok, enquanto o doutor Manuel se prepara para responder, você que está assistindo, vai mandando sua mensagem, porque eu já vou te atender, doutor Manuel. Vamos lá. Eu estou aqui do lado de duas pessoas que com notória participação na vida política. Edivaldo Soares e Zezinho, cuja família tem tradição nesse estado na vida pública. Os senhores presenciaram, acho que de forma tanto ativa como passiva, o processo eleitoral da década de 80, o início dos anos 90, quando as urnas eram através da cédula de papel. E acontecia, naquele momento, que quando da anotação do voto, muitas das vezes, por erro de grafia, muitas das vezes por local de anotação, o voto era anulável, era anulado. Além disso, havia, e de forma muito comum, o sumiço de urnas do interior, urnas de municípios longínquos que não chegavam à capital, ou chegavam sem o lacre, ou chegavam com só votos de candidatos determinados. Depois eram encontradas essas urnas queimadas no fundo do rio, enfim. Esses percalços, eles foram transpostos com a vinda das urnas eletrônicas, modelo, como a gente chama, jabuticaba, que é um modelo brasileiro. O nosso modelo, ele é um modelo vencedor, é um modelo elogiável e que foi copiado por outros países, Brasil afora. Ao contrário do que tem sido dito, existe uma proposta no Congresso Nacional e que foi dito aqui que haverá um substitutivo. Confesso que não conheço esse substitutivo.
Mas o projeto inicial é de auditar o voto, e não de contagem, e não de impressão de voto. E é importante que se faça essa diferenciação, porque uma coisa é eu poder auditar o voto, ele ser impresso, armazenado, e quando, se for alegado uma fraude, eu puder buscar nos arquivos aquele papel para conferir se realmente bate o que foi lançado na urna com o que foi impresso. E aí vai ao encontro do que o Zezinho falou, do sumiço desse material. Nós estamos aí, então, em frente do voto auditável. Vamos supor que, passadas as eleições, um ano depois, alguém questione, a gente vai buscar nos arquivos e aquele voto não está lá. É o primeiro passo, é o primeiro modelo. O segundo modelo seria voltar ao modo tradicional. Eu coloco na urna eletrônica, digito, ele imprime. Depois de imprimir, eu vou buscar dentro daquela urna e vou contar manualmente. Vou comparar o que foi feito eletrônico com o que foi impresso e está ali. Esses modelos, eles querem o quê? Eles querem trazer, segundo quem os defende, uma maior confiabilidade, né? Todavia, quando a gente fala exclusivamente em auditoria, voto auditável, a urna hoje ela é plenamente auditável. Ela, a partir do momento que é carregada com o software, ela vem zerada. O que isso quer dizer? Que não existe nenhum voto, nem um dado nela inserido. Então, quando ela chega nos tribunais, é feita a impressão, que o Zezinho deve saber, da zerésima, que imprime e mostra que a urna ela está zerada, ok? Feito isso, é separada algumas unidades onde é feita a votação paralela. Os próprios servidores da Justiça Eleitoral fazem uma simulação de voto e conferem se aquela simulação realmente bateu com o que foi colocado pré-ordenado. Além disso, há uma solenidade da Justiça Eleitoral, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e partidos políticos. E aí está o grande entrave. Sabe quem aparece? Nem a esquerda nem a direita. Eles se degladeiam na internet, nas mídias sociais. Mas no momento que está lá posta para verificação, você não vê nem a esquerda nem a direita e verificar se realmente aquele sistema é falho. Não aparece ninguém. Fica 2 servidores da Justiça Eleitoral lá, de vez em quando um representante da Ordem dos Advogados. Mas os partidos políticos, que são os maiores interessados, e é naquele momento que poderiam questionar o que se sabe, o que se presencia, e eu milito naquela justiça e sempre faço questão de estar lá, é que os partidos não vão. E aqui eu não estou falando da sigla A ou da B, eu estou falando de todos. Todos. E aí foi colocada aqui a questão, mas lá no município X, o fulano ele pegou e mostrou um print. Não duvido, não estou aqui duvidando que teve um print onde a contagem foi... Mas nós sabemos que a tecnologia ela é tanto para o mal, quanto para o bem, quanto para o mal. E há possibilidade, como já se mostrou, de muitas dessas imagens serem fraudadas. Aí sim, a manipulação de imagens mostrando uma coisa que não reflete a realidade. O que nós temos hoje são softwares que, volto a repetir, que são auditáveis, software que são atualizados, sem querer ser enfadonho, Bispo, doutora Rosângela, Edivaldo, Zezinho, mas todo programa, quem lembra do Windows 1, Windows 2, hoje nós já estamos no Windows 10. Por que todo ano a Microsoft lança um novo Windows? Para corrigir falha. Falha existe. Não se falava tanto do WhatsApp, do aplicativo que era a prova de grampo, e já se descobriu uma empresa israelense que é capaz de entrar e ouvir a conversa e captar dados. A partir do momento que é feita essa verificação de falha, cabe à Justiça Eleitoral, e foi falado aqui de um cientista, de
do engenheiro que denunciou, o nome dele é Diego Aranha, uma pessoa que realmente mostrou que a urna na década de 90, início dos anos 2000, tinha falha, e essas falhas foram corrigidas. E todo ano a Justiça Eleitoral ela vai corrigir possíveis ataques. Agora, lembrando sempre, esses ataques eles são possíveis a partir de conexão externa.